Obrigada. Eu passo agora a palavra, então, ao senhor Ricardo de Tom. Boa tarde a todos. Em princípio, eu queria apresentar as minhas considerações de respeito, agradecimentos pelo convite. É uma jornada bastante interessante. A gente já apresentou algumas considerações deste tipo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na própria PUC. E é basicamente, a próxima, por gentileza, é basicamente foi apresentada como uma radiografia desse fenômeno migratório da diáspora venezuelana. Então, vamos a continuar. Inicialmente, próxima, por gentileza. Ah, certo. Está aqui, né? Inicialmente, para mim é importante apresentar, dar uma apresentação mostrando as condições geográficas, alguns aspectos geopolíticos gerais da Venezuela, um Estado nacional federal, descentralizado, de tradição democrática, republicana, um Estado nacional constituído por 5 poderes públicos, é um dos únicos casos no mundo onde existe um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, mas também existe um poder eleitoral, né? E um poder cidadão. Foi uma ideia com o processo constitucional do ano 1999, uma proposta de Hugo Chávez, que basicamente, na prática, só concedeu maiores possibilidades, maiores poderes ao poder executivo, por quanto os outros poderes basicamente continuaram ou avançaram num processo de subordinação política. Então, a Venezuela é um Estado nacional que, tradicionalmente, na região, as pessoas consideram que o Brasil é o país com maior número de fronteiras nacionais, 10 estados aproximadamente, né, fronteiras terrestres, sendo que a Venezuela tem limites e fronteiras com 16 estados nacionais. Tal como podem observar, nós temos um processo de delimitações aberto com as nações do Caribe, temos processos, por exemplo, com os Países Baixos, por meio de Aruba, Curaçao, Bonaire, límites marítimos com os Estados Unidos de América, por meio de Porto Rico, né, com a República Dominicana também, com a França por meio de Guadalupe e Martinica, com Trinidad e Tobago, com a Colômbia, que existe fronteira terrestre e também um processo de limitação marítima em aberto, né, com o Reino Unido por meio das ilhas de Montserrat, com San Cristóbal y Neve, con Antigua, Barbuda, con Dominica, con Santa Lucía, con San Vicente y as Granadinas, com Grenada e também com a Guiana, que existe um processo de limitação pendente pelos territórios da Guiana Essequiba. A Venezuela, como Estado nacional, né, possui 916.500 km², sendo que só esse processo de litígio territorial com a Guiana abrange 159.500 km², sendo o segundo maior litígio territorial do mundo, que atualmente foi apresentado por iniciativa do Estado guianense ante a Corte Internacional de Justiça e também ante o Tribunal Internacional do Direito do Mar, ao fim de resolver essa questão da Guiana Essequiba, que permanece sobre um litígio territorial entre as partes, né? Foi um processo que foi consequência do imperialismo britânico. Então, por que mostrar a localização geográfica da Venezuela? Porque é importante como isto logrou influir nesse processo migratório, nessa diáspora regional sem precedentes na história da região e acho que do hemisfério. Então, desculpem que eu estou um pouco atrapalhado aqui acho que passei atrás. Aqui, algumas estatísticas gerais. A Venezuela tem a população que podem observar. Inicialmente, quando foi realizado o primeiro censo, no ano 2011, o mais recente, né, eram aproximadamente 27 mil milhões de habitantes, né, 49% da população homens, 50,3% mulheres. O pronóstico para o ano 2019 é de 32 milhões de habitantes. E a porcentagem da população, basicamente, 27,8%, oscila entre 20 e 34 anos, uma população jovem, uma população que representa, de certo modo, uma força trabalhista, laboral interessante, em plena etapa de produtividade. Mas eu gostaria de apresentar aquelas questões gerais que
que desencadenaram essa crise, né, que estourou no ano 2016, 2017, que acelerou esses processos migratórios. E para isso, eu achei conveniente e necessário citar um estudo das três principais instituições universitárias da Venezuela, né? Duas seriam equivalentes a universidades federais e outra é uma instituição de caráter particular com muita influência, equivalente quizás à Pontífica Universidade Católica, né? Seja São Paulo, seja Rio Grande do Sul. E entre essas instituições de natureza federal ou nacional, no caso, seria a Universidade Simón Bolívar e a Universidade Central de Venezuela. Essas instituições anualmente desenvolvem um estudo denominado ENCOVI, que praticam sobre um número determinado de famílias ao fins de conhecer as condições de vida dos venezuelanos e eles denominam que uma radiografia da nação. Então, eu vou citar concretamente o estudo do ano 2017, que estava projetado a apresentar quais seriam as condições do ano 2018. Infelizmente, não sei se dá para perceber esta primeira diapositiva, mas são as alterações por ano, a partir do ano 2014, sobre as questões de alimentação em quanto a proteínas. Né? Alguns rubros gerais, por exemplo, no ano 2014, 79,4% das famílias venezuelanas tinham possibilidades de consumir frango. Né? Uma questão tão básica como isso, 79,4% das famílias tinham acesso ao consumo de frango. No ano 2017, só 34,3% das famílias na Venezuela tinham a possibilidade de consumir frango. Então, uma questão bastante básica, acho que não é preciso dar explicações em quanto ao que isso representa para uma pessoa, para uma família, para uma nação e para uma república. Né? Uma questão tão básica como a alimentação. A dieta tradicional da Venezuela, dos venezuelanos, perde qualidade e quantidade de maneira progressiva. Isso incide certamente no desenvolvimento de capacidades intelectuais, profissionais e na própria saúde das pessoas. Acentua-se, portanto, a desigualdade e inequidade na alimentação. 80% das famílias se encontram em uma situação de vulnerabilidade alimentar e alimentícia. Existe um amplo processo de desnutrição, pessoas que estão famélicas apresentando certamente rasgos de desnutrição, que é visível na cara das pessoas, no físico das pessoas, que é impressionante, uma questão que gera dor mesmo. Aproximadamente 8,2 milhões de venezuelanos ingerem 2 ou menos refeições no dia e os alimentos consumidos são de baixa qualidade nutricional. Isso é um tema interessante. Estão chegando uma das principais consequências daquele processo de nacionalização da indústria, ou do que poderia ser denominado no Brasil como agronegócio. O presidente Chávez iniciou uma política de estatização, de nacionalização, sem justa indenização dos bens, sem utilidade pública e social. Então, seria mais bem uma confiscação, né? Só que eles denominavam estatização, e isto praticamente desencadeou a produtividade dessas empresas que formaram a ser parte do Estado Nacional. O Estado controlava a produção de alimentos, as pessoas que estavam aí não tinham experiência, não tinham uma concepção de lucro, né, que mobiliza as atividades econômicas. Se perdeu a produtividade, se perdeu o lucro e, portanto, caiu a produção. Quando isso aconteceu e caem os preços do petróleo, o Estado Nacional simplesmente não produzia alimentos, o Estado não tinha recursos para continuar importando alimentos e então começaram a importar qualquer tipo de alimento sem controle. Os valores nutricionais dos alimentos não eram os mais adequados e então, mesmo que se importa algum tipo de alimento, esses não têm a qualidade necessária. Então, não existem controles, né, naqueles alimentos que entram no país. E produto de um conjunto de processos associados à corrupção, então também entram alimentos em estados, alimentos estragados, né, para simplificar as coisas. Então, 9 de cada 10 venezuelanos não pode pagar sua própria alimentação diária. Isso com as questões de alimento e nutrição, né? Esse é o cenário nesse sentido. Então, enquanto às questões de pobreza por nível de ingresso, por questões econômicas,
vocês podem observar as variações, desde o ano 2014 até o ano 2016, quais eram as condições. A pobreza por ingressos econômicos incrementou 5,2% num ano, né? Passou de 81,8% no ano 2016 a 87% no ano 2017. Só que a Venezuela não é uma nação tradicional em quanto a seu potencial econômico. A Venezuela tem as maiores reservas petroleiras do planeta, uma das maiores reservas de ouro, de gás natural. A Venezuela é um país que tem urânio, tem coltán. A Venezuela é um país com um potencial hidroelétrico impressionante. De fato, a capacidade geradora do país. Acho que o país tem a segunda maior usina hidroelétrica da região sul-americana, depois de Itaipu, né, que é a linha Guri. Por certo, a linha Guri abastece de energia o estado de Roraima, né, uma da energia vendida ao Brasil, uma das mais baratas do mundo, por questões de acordos entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela, mas não é um suministro estável e confiável, produto das próprias falhas nos processos de manutenção. Então, por isso, hoje temos no Brasil um estado de Roraima, onde constantemente as pessoas sofrem apagões, porque não estão conectadas ao sistema energético nacional do Brasil. Então, continuando com essas questões do ingresso, entre os anos 2014 e 2017, a porcentagem de famílias em situação de pobreza cresceu em 38%. Agora, considerando esses fatores gerais, eu gostaria de alimentação, a questão da pobreza, a questão dos ingressos, queria passar alguns dados em relação a um tema-chave, que é o processo hiperinflacionário que está vigente na Venezuela. Eu quero que vocês observem essas variações de como é a inflação num país como a Venezuela. Uma inflação que no ano passado fechou em 1,6 milhão, ou seja, uma inflação histórica que não existe na história do hemisfério. É um processo hiperinflacionário que acumula 3% diário. Então, vocês podem imaginar o que isso representa. Acho que muitas das pessoas que estão presentes lembram como foi esse processo de hiperinflação no Brasil, a questão do cruzado, a questão do cruzeiro, as pessoas que iam a um restaurante tinham que pedir um refri 2 vezes, porque não sabiam se ia variar, né, entre uma refeição ou outra, quais eram as consequências desses aspectos. Então, vocês não vão a lograr quantificar a magnitude desse processo hiperinflacionário na Venezuela, onde foram realizados 2 processos de reconversão monetária, onde inicialmente tiraram 3 zeros do Bolívar, né? E posteriormente acho que tiraram mais 3 zeros ou 4 zeros, eu perdi a conta de quantos zeros tiraram da moeda. Não me perguntem qual é a situação do Bolívar hoje, porque não tenho a menor ideia qual é a equivalência de R$1 com um Bolívar. Mas é um processo hiperinflacionário absolutamente ridículo, absurdo, que superou aquela grande crise na Alemanha, onde as pessoas basicamente iam com muito dinheiro a comprar ovos, ou na própria Zimbábue, na África. Então, essa é a situação na Venezuela. 1.600.000 de inflação acumulada no ano 2018, e a projeção do Fundo Monetário Internacional para o próximo ano é que vai alcançar 10 milhões. 10 milhões. Então, eu quero que vocês já compreendam a magnitude disto. Uma nação famélica, desnutrida, um Estado que não respeita o Estado de Direito, um Estado que foi conquistado por facções criminosas, que está comprovado que a própria Escola de Guerra dos Estados Unidos denominou que um grupo de delinquentes utilizaram métodos democráticos e eleitorais para conquistar o governo, e posteriormente o governo passou a conquistar o Estado Nacional. E quando conquistaram o Estado Nacional, basicamente sequestraram os habitantes. Esta declaração poderia ser considerada radical. Poderia ser considerada radical, e os senhores estão no legítimo direito de considerar a declaração radical. Mas quando existe um governo que arma civil, coletivos, guerrilhas e grupos que desestabilizam a nação para controlar a população, para reprimir, isso é um Estado que está longe do direito e da justiça.
Tá? Uma situação que está acontecendo na Venezuela e que certamente repercute diretamente nos processos migratórios. Em relação a isso, é importante fazer algumas referências aos processos de criminalidade e delinquência na República da Venezuela. Vocês podem observar algumas cifras gerais de como é a situação dos homicídios, latrocídio, acho que é o termo acá utilizado no Brasil, quando é roubo por furto, não? Furto é assassinato por violência, não? Assassinato derivado da violência, do assalto. Então, na Venezuela, cada dia 43 jovens são assassinados por causas violentas, uma questão tão básica como um relógio, um celular, alguns sapatos. Eu não acompanho cifras no Brasil, né? 5 adolescentes, quizás entre os 12 a 17 anos, 24 jovens entre os 18 aos 24, e tem algumas outras cifras sobre o número total dos homicídios, quantos deles são por resistência à autoridade, quantos deles são mortes que estão ainda sendo investigadas. Então, esses são dados do próprio ENCOVI, de qual é a situação da violência. Então, a soma de cada uma dessas questões certamente influi nesses processos migratórios, de acordo às próprias declarações, depoimentos dos migrantes. No ano 2017, por exemplo, tive a oportunidade de participar numa força-tarefa na Polícia Federal, em colaboração com a ACNUR, Agência das Nações Unidas para os Refugiados. E a gente prestou assistência nos processos de acolhida dos migrantes venezuelanos no estado de Roraima. E a gente tinha que acompanhar o processo de cadastro da planilha do CONARE, do Conselho Nacional de Refúgios do Brasil, dos refugiados do Brasil. E entre as razões que essas pessoas manifestavam, porque certamente para você ser considerado refugiado, você tem que declarar que tem fundado temor em perseguição por questões de raça, de gênero, questões religiosas, ideológicas ou contínua violação dos direitos humanos. Então, se consideramos que o próprio Estado Nacional venezuelano considera que o direito à vida, o direito humano, que o direito à alimentação é um direito humano, que o direito à saúde é um direito humano, que o direito à segurança e um conjunto de direitos são parte de um direito humano e o Estado não garante a preservação e a defesa desses direitos, poderia ser, então, debatida a violação ou não violação dos direitos humanos ou a eventual indiferença do governo por parte da garantia desses direitos. Então, já são interpretações que passariam pela questão jurídica, mas as pessoas que vivem essa realidade não têm tempo de interpretar ou entrar em questões oncológicas, sofrem certamente este processo e então decidem migrar. E aí as consequências hemisféricas, regionais. Um processo migratório que se extiende, que abrange países que, nos momentos mais difíceis da história da Venezuela, dão um apoio importante. A Venezuela tradicionalmente foi um país receptor de migrantes, com a segunda maior presença de italianos fora da Itália, acho que é a segunda ou a terceira, uma importante presença de espanhóis, uma importante presença de sírios, libaneses, israelíes, chineses, uma importantíssima presença dos hermanos colombianos, quase 3, 4 milhões de colombianos que moravam na Venezuela, e hoje o principal centro de acolhimento à nação que com maior carinho recebe aos venezuelanos é precisamente a Colômbia, onde quizás já sejam mais de 1 milhão de venezuelanos que migraram, que entraram de acordo ao próprio Ministério de Relações Exteriores da República de Colômbia. Mas não só Colômbia, não só Peru, não só Bolívia, não só Uruguai, não só Argentina, não só México. Hoje, uma nação como o Brasil, que aparentemente estava de costas, né, a Venezuela por uma questão das barreiras linguísticas, socioculturais, é uma nação que está recebendo um importante número de cidadãos venezuelanos e que certamente não é comparável com outras nações da América Latina ou da própria Europa ou da América do Norte. Então, é essa situação que vocês podem observar nesse gráfico. Podem observar também as alterações entre o ano 2015 e o ano 2017, né? Como foi esse fluxo migratório, como se incrementou esse fluxo migratório, qual foi a situação nesse ano. E agora, qual é a situação atual?
esse número de allí não é um número mágico. É um número que, de certo modo, responde ou está associado às próprias pesquisas e investigações da ACNUR, da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, da Organização Internacional das Migrações, e, ao mesmo tempo, o cálculo, a soma total dos governos, porque os governos levam certamente um cadastro, um registro do número de venezuelanos. Certamente este número poderia facilmente chegar aos 3 milhões, por quanto existem processos migratórios pendulares, pessoas que saem, entram, quizás por 6 meses, quizás por 1 ano, mas exercem continuamente essa atividade migratória de acordo a ciclos, né? Hoje, por exemplo, bueno, não desde hoje, mas desde janeiro aproximadamente, acho que desde finais do mês de janeiro do ano em curso, a fronteira entre a Venezuela e o Brasil foi fechada pela iniciativa do próprio governo venezuelano, assim como foi fechado, restrito o passo fronteiriço com a Colômbia, certamente porque o governo não quer reconhecer a existência de uma crise humanitária, o governo não quer reconhecer a existência de um fenômeno dessa magnitude, mesmo que existem números, que existem dados, que existem nações que, mesmo com os problemas internos, têm que dedicar recursos, especialistas, políticas públicas, planejamento para a acolhida desses venezuelanos que fugem da crise na Venezuela. Essa é uma fotografia na ponte internacional Simão Bolívar, entre a Colômbia e a Venezuela. Essa é uma fotografia que poderia ser qualquer final de semana normal. Qualquer final de semana, qualquer dia sábado, essa quantidade de venezuelanos entravam a Cúcuta. Que Cúcuta é uma cidade pequena, eu não sei se alguém aqui conhece a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, mas a Cúcuta provavelmente tem as mesmas características, né, em quanto ao pequena da cidade. E essas pessoas que vão aí vão se abastecer de alimento, de medicinas na Cúcuta, na Colômbia, mesmo que existe um diferencial em quanto à troca da moeda bastante importante. Uma das questões é que, precisamente como consequência dessa ausência de possibilidades econômicas para tomar um ônibus, muitos venezuelanos começaram a ultrapassar as fronteiras nacionais a pé, caminhando 200, 300 e até 1.000 quilômetros com a mala. E foi uma situação que se viu na Colômbia predominantemente, onde venezuelanos tiveram que subir pelo páramo de Berlim com condições extremas de frio, 10 graus, 5 graus, e as pessoas simplesmente morriam de hipotermia. Crianças, idosos, jovens, e isso precisamente pelo desespero da população que precisava sair e deixar a sua própria vida, sem saber aonde iriam chegar. E é uma situação complicada, porque ninguém se projetava assim. Quando a crise começou na Venezuela, era comum escutar nas ruas, nas universidades, no metrô, a Venezuela não vai sofrer a sorte da Cuba. Isto é a Venezuela. Isto é a Venezuela. Nós somos uma ilha, portanto não estamos isolados, somos uma nação com tradição democrática e republicana, somos uma nação com muitos recursos, com muito petróleo, é impossível chegar a uma crise. Mas a crise estourou. E advogados, engenheiros, cientistas fugiram com os sapatos e uma mala com roupa, porque mesmo preparados, formados, com casa, com veículo, com propriedade, simplesmente não haciam nada. Até porque o governo começou a restringir a venda de propriedades. Se você tinha um veículo, se você tinha uma casa, se você tinha determinado bem, você não podia vender se era com fins migratórios. E existiu toda uma articulação de leis para que isso fosse assim. Então, por exemplo, estavam proibidas as vendas em dólares ou em divisas, quando não existiam possibilidades de empreender operações ou transações econômicas com bolívares, porque se temos uma inflação tão acelerada, era praticamente impossível, né, negociar desse jeito. Essa é a imagem do páramo de Berlim que estava comentando, como é que são as características geográficas, geomorfológicas que as pessoas tinham que assumir, né, nesses processos migratórios, e algumas das fotografias. Então, isso gerou um conjunto de situações internacionais
muitos de vocês provavelmente acompanharam pelas notícias, pelos jornais, a constituição daquele grupo de Lima, de nações que defendem a preservação da democracia, a separação de poderes, o respeito aos direitos humanos, entre as quais o Brasil formou parte. Tentavam empreender algumas iniciativas de diálogo entre o governo e a oposição, só que este não é um problema tradicional de política. A situação venezuelana não é uma situação política, um conflito político convencional. Não é tão simples como resolver como diálogo. E então isso favoreceu declarações como emitida pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que aqui vocês podem observar, está em espanhol, vou ler em espanhol mesmo. En cuanto a la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen está perpetrando crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos y el sufrimiento de la gente en el éxodo inducido que está impulsando. Las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero no debemos descartar ninguna acción. Fue así como inició aquele diálogo, aquele debate, aquela questão sobre a eventual intervenção militar com fins humanitários, que é um assunto bem complexo, entre onde diversas nações, como o próprio Brasil, certamente expressaram a sua resistência a qualquer tipo de operação bélica que ultrapasse os limites impostos pela própria soberania do Estado venezuelano. E é um tema que permanece na agenda, e a grande pergunta é isso: como resgatar uma população sumida nesse processo sem vulnerar a soberania de um Estado nacional? E o grande debate do momento: como recuperar uma nação, como proteger as fronteiras nacionais quando existe um processo migratório cujas perspectivas são a se incrementar, e como orientar um governo a resolver estes assuntos. Então, o que eu posso, digamos, considerar é que se esse processo hiperinflacionário de 10 milhões se cumpre, o fenômeno migratório vai aumentar. E não só porque, e eu não quero deixar com aquela ideia de que o migrante venezuelano é um migrante por razões socioeconômicas ou econômicas. Não. Mas certamente é um impulso importante. Então, basicamente isso, algumas das considerações que eu queria deixar, né, no dia de hoje. Agradeço muito pelo convite. A minha situação, já fazendo um pouco de storytelling, a minha chegada no Brasil foi, digamos, bem amistosa, né, bem privilegiada, de certo modo. Participei num processo de bolsas da Organização dos Estados Americanos, da OEA, o programa PAEC. Realicei estudos de sociedade e fronteiras aqui no Brasil, no estado de Roraima, precisamente para conhecer como eram as políticas fronteiriças de um país como o Brasil. E então decidi chegar ao estado de Rio Grande do Sul a fins de iniciar o doutorado em estudos estratégicos internacionais na URGS, que é o que estou desenvolvendo atualmente. Certamente a condição de migrante prevalece, né? Até porque é um processo de reconfiguração de vida. Na Venezuela eu tive a oportunidade de exercer o direito e participar também da docência universitária, de trabalhar também numa prefeitura municipal da capital mesmo, na direção da juventude. E hoje, com esse processo de reconfiguração, né, dos objetivos, dos planos, a gente tem que assumir novos compromissos laborais que quizás não estão em harmonia com a tua própria formação, que é uma questão comum no migrante, né? Mas é isso, é parte dessa luta, desse processo de reconfiguração, e é uma realidade de muitos. O próprio estado de Rio Grande do Sul está conformado por muitos grupos migratórios, de italianos, de alemães, de ucranianos, de portugueses, espanhóis, e é isso que conforma as nossas nações, né? Ao fim e ao cabo, somos pessoas, e acho que isso foi um conceito que foi colocado hoje bem importante. Somos pessoas, já aquela diferença entre migrantes, né? Somos pessoas, temos as mesmas aspirações, ideias de progresso, de desenvolvimento, e de manter amor pela família, né? E é basicamente isso. Algumas das considerações que eu queria deixar no dia de hoje. Estou aberto a perguntas.